Feliz sábado. Feliz sábado, crianças. Feliz sábado. Uau! Hoje é um dia muito especial, não é? Por 3 motivos hoje é um dia especial. Primeiro, hoje é sábado. Hoje é o dia do Senhor. E isso é maravilhoso, né? Nós podemos adorar o nosso Deus junto com os irmãos na casa do Senhor. É muito bom. Segundo, é aniversário da escola sabatina. Ela faz 172 anos. Gente, a escola sabatina é uma jovem senhora de 172 anos. Olha que lindo. Como está escrito ali, a escola sabatina é o coração da igreja. E um corpo sem coração não tem vida, não é mesmo? E não mais importante, em terceiro lugar, hoje é o dia das crianças. O mundo comemora o dia das crianças. Como é lindo ser criança, né? É tão maravilhoso. Pena que a gente envelhece. Pena não. Tem as suas... como que é? É bom. Gente, melhor envelhecer do que morrer. Ninguém quer morrer, né? Então, eu sou muito feliz. Eu vivi cada fase da minha vida muito bem. E eu louvo a Deus por hoje ser também uma jovem senhora. Viu, gente? Porque eu não sou velha, eu sou uma jovem senhora, né? Então, eu louvo a Deus por isso. Mas as crianças, gente, é um lar onde tem pelo menos uma criança, é muito feliz. Você se alegra muito com a criança, né? E hoje eu trouxe algumas histórias para a criança, mas eu gostaria de pedir que todas as crianças sentassem aqui no primeiro banco, porque eu quero que as crianças prestem bem atenção. Tem algumas bíblias ali, olha, eu coloquei as bíblias. Hoje as crianças não vão desenhar. Pode dar o desenho para a professora. Hoje vocês... Não é dia de desenho. Hoje é dia de prestar atenção. Muita atenção. Porque eu trouxe uma mensagem muito importante para vocês. Olha só, quem sabe ler vai pegar a Bíblia. Quem sabe ler vai pegar a Bíblia. Eu vou pedir 2 a 3 pessoas, adultos, para sentarem com as crianças. Ó, gente, pode sentar desse lado também, tá? Ou no segundo banco, como vocês quiserem. Mas eu quero todas as crianças aqui, inclusive você, viu, Camila? Eu sei que algumas crianças que não são tão pequenas vai falar assim: eu não sou mais criança, né? Mas todas as crianças. Quem sabe ler, pega a Bíblia. Isso. Olha só. Nós vamos ler lá em Lucas 18:16 o que Jesus disse, deixou escrito para as crianças. Vamos ler lá em Lucas 18:16. Lucas 18:16. Eu quero que uma criança leia. Quem achou? Quem quer ler? 18:16. Isso, 18:16. Quem vai ler? Você vai ler? Beto, você pega o microfone e dá para ele ler. Eu quero que a voz das crianças seja audível. Jesus, porém, chamá-los para juntos. Desci, oro dele, deixa ali os pequeninos, e não os embaraços, porque 2 tais é o filho de Deus. Muito bem, Jesus disse: deixar vir aos meus pequeninos, porque do tais é o reino do Deus, o reino de Deus.
Pessoal, o resto é tudo adulto, então eu vou pedir para vocês fazer o seguinte, vamos voltar alguns aninhos atrás e vamos fazer de conta que todos nós somos crianças. Então vamos fazer de conta que vocês também são crianças, prestem atenção. Mas antes disso, eu tenho uma mensagem para os pais. É uma mensagem muito importante, prestem muita atenção, abram bem os seus ouvidos, porque isso é muito sério. Não só para os pais que têm criança, para aqueles que têm filho barbado também, isso é muito importante. Está escrito no livro Orientação da Criança, deixa eu achar aqui. Orientação da criança para os pais. Prestem bem atenção, pois é muito importante. É o privilégio dos pais levar os filhos com eles até os portais da cidade de Deus e dizer: procurei instruir meus filhos no amor do Senhor, para fazer a sua vontade e glorificá-lo. Para esses, as portas se abrirão amplamente e pais e filhos entrarão na cidade santa. Olha que lindo, né? Seria maravilhoso se terminasse aqui, porque essa mensagem é para os pais que instruíram os seus filhos nos caminhos do Senhor. Mas o sério vem agora, mas nem todos poderão entrar. Alguns serão deixados de fora com os filhos, cujo caráter não foi transformado pela submissão à vontade de Deus. Uma mão será erguida e serão pronunciadas as seguintes palavras: vocês negligenciaram a responsabilidade do lar. Deixaram de fazer a obra que os teria habilitado para o lar no céu. Vocês não podem entrar. As portas serão fechadas aos filhos por não terem aprendido a fazer a vontade de Deus. E aos pais por terem negligenciado a responsabilidade que estava sobre eles. Irmãos, para quem já tem filho grande, ainda dá tempo. Vamos clamar mais pelos nossos filhos, vamos jejuar mais pelos nossos filhos, vamos colocar eles todos os dias, todos os momentos na presença de Deus, porque somente Deus pode salvar os nossos filhos. Agora é com as crianças, preste atenção, crianças, quero todo mundo prestando atenção, não em mim, mas no que eu vou dizer, tá? Vocês sabem o que é ser uma criança missionária? Sabe? Você sabe, Benjamin? Então presta atenção que você vai aprender. É ser alguém que vive para Cristo. Sabiam que o cristão faz o que Cristo faz? Sim, porque fomos chamados para participar da sua missão. Vamos ver o que Jesus diz em João 15:16. Quero que uma criança leia também. Cadê o Beto com o microfone? Fica atento, Beto. Você será meu ajudante hoje. Você vai ler? 15:16. Não fostes vós, os meus escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vou escolher a vós outros e vós Designei para que vamos e deis frutos. E quando pediram o Pai em meu nome, Ele conceda. tudo que pedires em meu nome, o Pai vos concederá. Olha só, aqui diz que nós não escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu. Olha que lindo, Ele nos escolheu para quê? Presta atenção, crianças. Ele nos escolheu para sermos missionários
na obra do Senhor. Então, tudo que nós pedimos, Ele nos concederá. Mas assim, se eu pedir um carro para Ele, Ele vai me conceder? Se eu pedir uma casa linda, Ele vai me conceder? Não, aqui Ele está falando no trabalho do Senhor. Lógico que Ele pode até me conceder um carro, Ele pode me conceder uma casa, mas eu tenho que pedir aquilo que glorifica o nosso Deus, aquilo que honra o nome do Senhor. Uma criança chamada para a missão, ela ajuda as pessoas, ela ora pelas crianças do mundo inteiro e tem atitudes de alegria em trabalhar para Deus. Ela é generosa, criativa e faz o seu melhor. Está ansiosa para salvar o mundo. Será que existe alguém aqui assim? Quem é assim? Existe alguma criança assim? Que é generosa, que está preocupada em salvar o mundo? Não existe nenhuma criança aqui, gente? Ó, tá aparecendo. Vamos lá, não tenham vergonha, levanta a mão assim, bem alto. Muito bem. São crianças que estão sendo preparadas para ser missionário. Agora eu vou contar algumas histórias. Vou começar pela história de Adão e Jesus. Aliás, de Jesus e Adão, né? Afinal, para vocês serem um missionário, precisam conhecer as histórias da Bíblia. E nós vamos começar por Jesus e Adão. Vamos ler lá em Gênesis 2, 15 a 17. Alguma criança vai ler. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem. Deus fez um jardim lindo, maravilhoso, e colocou o homem e a mulher lá. E disse para eles: de tudo vocês podem comer. Tinha frutas deliciosas. Ele disse: de tudo vocês podem comer, mas daquela árvore que está lá no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Antes de continuar essa história, eu vou contar uma outra história que eu ouvi, irmãos, logo que eu me batizei. Não faz muito tempo, sabe? Só 43 anos. Mas lógico que eu não lembro todos os detalhes, né? Mas eu lembro da história quase que toda. Um pai disse para o filho assim: filho, eu não lembro o que o filho não podia fazer. Disse para o filho: filho, você não pode fazer isso. Se você fizer, você vai apanhar. Aí o pai saiu e o filho desobedeceu. O que ia acontecer? Ele ia apanhar. Quando o pai chegou, descobriu que o filho tinha feito, ele disse para o filho: e agora? Você tem que apanhar. O pai pegou o filho pela mão, levou para o quarto. Quando chegou no quarto, ele tirou a cinta. Naquela época, gente, a gente apanhava de cinta. Tinha também um tal de vara de marmelo, mas graças a Deus eu não cheguei a pegar a vara de marmelo. Mas pegou, tirou a cinta. E sabe o que ele fez? Você acha que ele bateu no filho? Não. Ele começou a bater nele. Aí o filho, assustado, começou a chorar e disse para o pai: pai, o que você está fazendo? Ele disse: filho, eu disse para você que se você desobedecesse, você ia apanhar. Eu não posso voltar a minha palavra atrás, eu não posso faltar com a minha palavra, porque o que eu falei, eu tenho que cumprir. Então, alguém tem que apanhar. Porque eu te amo tanto, você é tão precioso para mim, que alguém precisa apanhar. E eu vou tomar o seu lugar, eu vou apanhar no seu lugar. Olha que história linda, não é mesmo? Essa história, ela se assemelha à história de Jesus. O que Jesus disse para o homem? De toda a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês podem comer. Só que antes
de criar esse mundo maravilhoso, Jesus se reuniu com o Pai e com o Espírito Santo. E ele disse: se alguma coisa der errado, eu vou tomar o lugar do homem. Eu vou morrer no lugar dele. E quando Jesus, todas as tardes, Jesus ia lá no jardim e conversava com o homem, ficava falando, tinha muitas coisas para orientar o homem, né? E eles tinham uma conversa muito maravilhosa. Só que aconteceu que o homem, quando Jesus chegou lá no jardim, o que aconteceu? O homem e a mulher haviam pecado. Sabe o que eles fizeram? Eles se esconderam. Eles se esconderam de Deus. Vocês acham que alguém pode se esconder de Deus? Olha que inocência deles. Acharam que podia se esconder de Deus? E aí, vamos ver lá em Gênesis 3, 8 a 10. Quem vai ler agora? Quando eu virama a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderão-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher. Do jardim e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi sua voz no jardim, porque estive Muito bem. Porque eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo. Quando nós também pecamos, nós também ficamos com medo e tentamos se esconder de Deus, como se fosse possível se esconder de Deus, né? Mas Deus sabe todas as coisas, Ele tudo ouve, Ele tudo vê. E olha só, antes de criar o mundo, Jesus já havia prometido que Ele se oferecia no lugar do homem. E aí ele foi até Adão e sabe o que ele disse para Adão? Ele disse assim: Adão, eu disse para você que se você comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morreria. Mas eu deixei de te dizer uma coisa. Eu não disse para você que eu te amo tanto, que você é tão precioso para mim, que eu vou tomar o seu lugar. Eu vou morrer no seu lugar. E sabe o que aconteceu? O homem foi expulso do jardim. Ele não podia mais viver no jardim, porque o jardim era para quem viveria eternamente. E ele não mais viveria eternamente, porque ele iria morrer. Os anos se passaram, as pessoas ficaram muito más. E Deus teve que destruir o mundo com o dilúvio. Mesmo assim, Deus ainda queria salvar aquelas pessoas. Deus se preocupava tanto com aquelas pessoas más, que Noé passou 120 anos pregando para aquelas pessoas, para que eles se arrependessem, para que eles aceitassem a salvação e entrassem na arca. Mas infelizmente, somente a família de Noé entrou na arca. E sabe o que aquelas pessoas faziam? Elas debochavam de Noé. Elas não queriam saber das novidades que Noé estava passando para eles. Aí Deus teve que mandar o dilúvio e começou um novo mundo com a família de Noé. Deus havia esquecido dos seres humanos? Não. Jesus havia prometido a Adão que morreria no lugar dele.
Mas Adão já tinha morrido. E aí, como fica isso? Só que Jesus estava falando da segunda morte, da morte eterna. Essa morte ele não podia deixar que o ser humano morresse. Mas como Jesus iria morrer se ele era Deus, ele era eterno, ele não podia morrer. Então como Jesus ia morrer? Mas ele tinha uma solução. Vamos ler lá em Hebreus 10, 5 a 7. Quem vai ler agora? Show, pode ler. Por isso, ao enfermo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas prepare-se um corpo para mim. Não te agrada-se holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. E estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Muito bem. Olha só, aí está escrito: um corpo me formaste. Deus formou um corpo para Jesus. Ele se tornou homem para morrer no nosso lugar. Porque ele só poderia morrer se ele se tornasse homem. Como Deus, ele não poderia morrer porque ele é eterno. Então ele teria que se tornar homem para morrer no nosso lugar. E ele morreu no nosso lugar. Jesus veio ao mundo como um bebê. Olha só. Jesus veio ao mundo como um bebê. Jesus passou a sua infância e juventude em uma pequena vila nas montanhas. Ele não se estabeleceu em casas ricas e famosas, centros de aprendizagem, construiu seu lar na desprezada Nazaré. Gente, eu estou lendo o desejado de todas as nações, tá? E Jesus se tornou, nasceu como um bebê, ele cresceu como uma criança como vocês, e a sua mãe ensinava a Bíblia para ele. Olha só que Jesus tinha uma diferença de nós. Ele era muito obediente. Jesus não mentia, Jesus ajudava as pessoas, Jesus prestava atenção em tudo. Sabe por quê? Porque mesmo sendo criança, se ele tivesse falado uma mentirinha, ele não poderia nos salvar. Ele só poderia nos salvar sendo perfeito. Mesmo sendo homem, ele nunca pecou. Porque ele sabia o que estava em jogo. Ele sabia que o que estava em jogo era a nossa vida eterna. E ele amava muito, ama muito a nós todos. Nós somos muito preciosos para ele, principalmente as crianças. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos buscar. Olha só o que diz sobre Jesus. Jesus era um trabalhador aplicado e constante. Com suas expectativas eram sempre elevadas, sempre se esforçava muito. Ele sempre fazia o seu melhor, ele ajudava os seus vizinhos, ele cuidava dos seus animais. E aqui tem uma passagem muito importante. Sua vida simples, tranquila, nos ensina uma importante lição. Olha só, criança, essa lição é para nós. Todos os dias, mesmo que vocês não entendam, pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia. Ore a Deus, ore ao Espírito Santo, que Ele dirigirá o caminho de vocês.